Vamos então entrar no capítulo 15, né? Uhum. É a masculinidade, a feminilidade, sexo dos espíritos. Eu vou ler a reflexão, depois a gente vai fazendo a leitura, cada um faz uma parte, né, para ficar mais dinâmico. A perfeição é masculina ou feminina? A perfeição aglutina todas as virtudes em seu grau máximo. A masculinidade, sendo parte das virtudes, e a feminilidade, seu complemento virtuoso, como eles se aproximarão da perfeição? Assim, nem o ser com características masculinas ao extremo será perfeito, nem o ser com as características femininas extremas. O ser, sendo sempre perfectível, mas a caminho da perfeição, como se dará esse processo assintótico na busca do todo perfeito? Então, aqui ele faz um jogo, né, de raciocínios. Você tem do lado a evolução espiritual até chegar na perfeição divina, né? E essa evolução é atrelada a uma feminilidade e a uma masculinidade do espírito, né? Então ele faz um questionamento: essa perfeição é masculina ou é feminina, né? O que que seria mais perfeito, né? E a gente vai ver que as duas forças, né? Elas coexistem, né? Elas, tanto a masculinidade como a feminilidade, elas coexistem e haverá espíritos que vão chegar numa masculinidade, 100% da sua masculinidade e outros 100% da sua feminilidade, né? É, é, vão trazer na sua essência e vão se aperfeiçoar até chegar à perfeição, mas ambos são perfeitos, né? O espírito é perfeito, independentemente de ser um espírito com uma essência masculina ou com uma essência feminina, né? Então a gente vai debater isso, né? Porque isso também é motivo de muito debate, né? De, de, de mudanças de pensamento, enfim. E, Então, em que momento? Fala, pode falar. inclusive, a gente, como a gente ainda não sabe, ainda não tem conhecimento de como vai, quando chegar à perfeição, pode ser que conforme isso fosse aproximando, o espírito fosse aproximando da perfeição, ele vai perdendo essas características de masculino e feminino, e vai ser uma coisa que vai juntar os dois e não vai ter, É, não, e vai acabar essa coisa do masculino, feminino, é uma coisa, vai ser algo que transcende a sexualidade. então, Como aqui nós vamos saber? nesse capítulo, Uhum. a gente vai perceber com o decorrer que existe uma tese, né, que é a tese adotada aqui pelo Cranbeck, com base no livro do professor São Marcos, que o espírito traz uma essência masculina ou feminina, e que ele não vai deixar essa essência, entende? E que não tem a ver com o sexo, não tem a ver com homem ou mulher, sexo masculino ou sexo feminino. Tem a ver com polaridade, tem a ver com força, né? Com uma força que prevalece naquele espírito, uma energia que prevalece naquele espírito quando ele ainda mesmo no momento em que ele chegar à perfeição, tá? Então, essa é a conclusão aqui desse capítulo, né? A gente vai discutir isso, mas mesmo porque o próprio Cranbeck, ele fala que ele mudou a visão dele depois que ele leu o livro do professor São Marcos, porque toda a narrativa dele está baseada no livro do professor São Marcos, que traz essa questão da feminilidade e da masculinidade do espírito,
que o espírito traz essa essência e que também existe uma evolução, tá? Então, é algo que impacta um pouco, né? Porque a gente aprende que o espírito não tem sexo. Realmente, o espírito não tem sexo, mas Essência. ele carrega essa polaridade, né? Nós carregamos dentro da nossa essência essa polaridade masculina ou feminina, tá? Então, é bem intrigante, né? Faz pensar. Isso aí que Então, você está podemos. Pode falar, Irene. Isso aí que você está adiantando é Eu estou realmente lá. adiantando só para a gente já pegar o gancho Exato, não, e mas começar com o raciocínio isso. E é nesse correto, né? raciocínio. Só vou ler aqui a frase curtinha só para enriquecer esse raciocínio. A Sim. consequência disto é que os espíritos apresentam características mais ou menos masculinas ou femininas, independente de Isso, sexo, né? isso, O crescei-vos, né? Não foi falado crescei-vos e multiplicai-vos. Então, eu isso. acho que a finalidade do feminino e do masculino é no sentido da reprodução, né? No sentido de Uhum, reproduzir outros serzinhos humanos, nesse sentido, eu penso. uhum. É, isso aí a gente vai debater, vai É, ser intenso, beleza. vai ser intenso o negócio. É. Quem quer ler a introdução? Quem pode ler? Posso ler. Tá, por favor. 15.1 Introdução. Este capítulo tem por objetivo a investigação filosófica sobre a sexualidade, ou melhor, a polaridade de características intrínsecas dos espíritos. O mundo espiritual, apesar da não existência da reprodução espiritual, poderá apresentar uma polaridade masculina-feminina. É sobre esse assunto que nos debruçaremos. O capítulo que trata o ser, masculinidade ou feminilidade, do livro do professor São Marcos, será o balizador do nosso estudo. Até então entendíamos o espírito como sendo um ente assexuado e sem características masculinas ou femininas. Vamos entender que, independente do aparelho genital do reprodutor, existe um psiquismo polarizado, com características que denominamos como masculino e feminino. Então, aqui ele já deu um spoiler, né? O próprio É, Krambeck já deu um spoiler. Ele diz que ele também acreditava que os espíritos não tinham essa polaridade, vamos dizer assim, né? E, e com a leitura do professor São Marcos, ele acabou mudando ali a visão dele, né? Mas é que é uma visão é, que a gente tem que, sabe, degustar, assim, tem que destrinchar, porque ela é complexa, né? Ela é mas já complexa. nasce de uma humildade aqui desse menino aqui do Krambeck, né, Sim, Vani? muito, Ele não muito. precisaria colocar Não essa precisaria, observação aí. Eu exato. achei muito bonito isso. É bonito mesmo, né? Ou seja, por mais que ele seja quem ele é, né? Foi quem foi, né? Um homem estudioso, intelectual, e ele é Ele por isso mudou, que né? ele Se mudou, reposicionou. se reposicionou exatamente. E isso é um ato de humildade mesmo, né? Então, aqui só para. Primeiro, ele vai, durante todo o capítulo, primeiro ele vai falar sobre o sexo, né? Vai falar sobre o prazer, sobre o porquê que o sexo com o prazer, né? Ou a atração sexual é algo divino, né? Ele vai falar o porquê que é. Então, porque nós, primeiro, em razão da necessidade de reprodução. Então, ele vai falar do prazer e da dor. Depois, ele vai falar que tem que ser prazeroso para que o homem, né, ou todos aqueles que se reproduzem, né, os animais também, tenham, né, principalmente o homem, né, mas tenham interesse na reprodução, tenham interesse no ato,
né? Pelo prazer, mas aí depois ele vai falar que não é só para reprodução, que é para também o prazer pelo prazer. Porque do prazer vem algo maior, vem o altruísmo, né? Vem a vontade de doação para o outro, vem o amor, né? Então, e isso tudo, toda essa visão, dentro da visão espírita, né? Que é com ética, com responsabilidade, né? Com amor. Então, tudo que a gente aprende, né, com moral, sobre a visão espírita no nosso dia a dia, não é diferente para o sexo, né? Então, como é que nós nos relacionamos com as pessoas, no trabalho, com nós mesmos, né? Essa visão que a gente tem, é óbvio que ela está também direcionada ao sexo, né? Então, é lógico que seja dessa forma. E aí depois ele vai entrar na questão, depois de falar sobre o sexo, aí ele entra nessa questão do sexo dos espíritos, da polaridade masculina e feminina, para concluir, tá? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui, né? O próximo item, quem que poderia ler? Pode ser, Manuel? Que aí na ordem Pode? aqui. O coador e a definição da sexualidade no ente. Amarramos no fundo de um coador um barbante e puxamos para um lado e para o outro, conforme mostra a figura abaixo. Associemos estas figuras ao instante da concepção do sexo do feto no útero materno. Dependendo do lado do coador, temos definido se será homem ou mulher. E todo o seu programa de vida da encarnação estará previamente delineado. Pretende-se com este quadro demonstrar que qualquer pretensa superioridade em termos sexuais se encontra fora de um bom senso. No momento da concepção, o perispírito é atraído por uma força incomparável às células, que se vão formando, nelas imprimindo automaticamente, por força da lei de causa e efeito, o que é necessário à sua evolução, incluindo, sem dúvida, o sexo e suas funções relevantes. O corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, que sofre as ocorrências ambientais, mas só o espírito produz o caráter, as tendências, as qualidades morais, as realizações intelectuais e o programa reencarnatório. Existe a colaboração do mundo espiritual através das entidades na escolha do elemento de fecundação no que toca o sexo do novo corpo, a ser utilizado no reencarne. Eu vou só fazer uma introdução e eu abro para vocês. Aqui ele toca em 3 pontos, né, importantes. O primeiro ponto, ele fala sobre a reencarnação, né, o ato da concepção, tudo que é planejado para aquele corpo, pela espiritualidade, né, e como isso se dá, né. O segundo ponto não existe distinção, né, superioridade entre homens e mulheres, né, na visão divina, né. E o terceiro ponto são essas questões ambientais, familiares, né, que isso também interfere na própria sociedade, né, isso interfere naquilo que não deveria ser, né, então,
Até hoje, há países em que a mulher é submissa ao homem, ela é um ser de segunda categoria, nós sabemos disso, e que isso não é condizente com a visão divina, né? A nosso ver, né? A nosso ver aqui, ocidentais, espíritas, né? Então, é só uma introdução para vocês poderem dar continuidade. Vanessa, tem Pode uma falar. frase aqui nesse capítulo, né, que ele fala, a última, né, o último parágrafo. Existe a colaboração do mundo espiritual através das entidades na escolha do elemento de fecundação. É, a gente sabe que nem todas as reencarnações são assistidas, né? Há reencarnações que são, outras não, né? Que seguem um fluxo mais natural pela necessidade simples do espírito ainda mais grosseiro de encarnar, né? E seguir seu processo evolutivo. E aí, assim, não tem grandes planejamentos, porque também não se espera muita coisa do ser que está encarnando, né? A gente se a espiritualidade fosse se ocupar de todo mundo, né, ia ser complicado, né? Então, assim, começa a ter mais relevância quando você começa a apresentar desvios mais relevantes ou você vem com missões mais melhores, né? Agora, se você está ali ainda, né, no, no, no começo, assim, né, burilando sentimentos Sim, ou coisas mais básicas, né, simplesmente vai. Então, uhum. aqui depende, né? Acho que ele falou de um modo geral, talvez na coisa, né? Essa coisa de É determinar como. o sexo, talvez não fosse Uhum. relevante para o espírito mais, né? Que está encarnando em condições mais primárias, mesmo na condição humana. Estou falando, né? Da nossa evolução como espírito, né? Humano, mas eu não sei se isso é verdade, se ele trouxe isso daquele livro ou se ele coloca como uma observação própria, né? O Alan. É, o que eu entendo é que, por exemplo, no livro que foi citado pelo Irair, né, Missionários da Luz, ele narra todo esse momento, né? Ele narra como é que se dá, né? Esse processo. Mas que é naquele caso e é para Então, quando tá, né? Mas no próximo livro, que o Irair vai ler depois, ele já fala que há encarnações assistidas e não assistidas, porque né? eu entendo Toda que vez traz realmente a mesma quando coisa. o ser ainda está muito evoluído, né? Muito ainda cru. Ou se a missão dele é muito simples, né? Então é Exato. irrelevante e tal. Então, né? Será que é irrelevante, né? Até que ponto é Não, irrelevante, para o né? espírito é extremamente relevante, mas É, para a humanidade, sim. assim, ele está Então, dando o seu eu acredito próximo que alguma passo. intervenção tem, né? Alguma intervenção tem. Pode falar, Iraí, por favor. É. Vocês ensejaram realmente esse assunto e o exemplo é, mais uma vez, o Segismundo dos Missionários da Luz. Então, nós temos que partir do seguinte conceito, primeiro, que existem dois tipos, né, vamos dizer, a grosso modo, de reencarnação. Aquela assistida, que o Divanir ligou e que o último parágrafo aqui que o Manuel leu, diz, né, existe a colaboração do mundo espiritual através das entidades na escolha do elemento de fecundação. Então, pegando esse parágrafo e pegando o exemplo do Segismundo, lembro aqui, se eu errar na minha lembrança, o Vanderlei talvez possa me corrigir, que ele é leitor assíduo do André Luiz aí. O Segismundo vai se reencarnar, é uma reencarnação assistida, que ele voltará ao mundo terreno para se regenerar de um assassinato que ele comete na reencarnação anterior. Ele acho que matou o marido de uma fulana lá, e ele vai voltar, então, como filho dessa mulher Uhum, e isso mesmo. conviver na família, vamos dizer assim, para efeito didático. Ora, olha aí a interferência espiritual, ele não pode nascer menina aí, porque a missão dele é ser um menino, então esta é uma reencarnação assistida e com a definição da espiritualidade. Eu penso que quando há uma missão previamente definida e outra, hein, o cara, o espírito, pelo que a gente lê no André Luiz, para ele vir com essa missão pré-determinada, ele tem que ser um espírito que evoluiu lá depois que ele desencarnou. Ele não vai à toa voltar, né?
Agora, esse outro tipo de reencarnação, sim, que é meio aleatório, eu também fico em dúvida nisso daí, mas ela não é assistida. Eu acho que é porque as pessoas, esses espíritos vêm aleatoriamente só para cumprir provas, expiações, mas sem uma missão, sem um objetivo de missão. Olha lá, o Vanderlei está mandando o dedão lá, é sinal que nós estamos mais ou menos aí seguindo essa linha. E o que eu queria também acrescentar nessa participação, eu sugiro para vocês, não deixem de ler, quem puder, leiam o capítulo 11 do livro No Mundo Maior, porque esse capítulo se chama Sexo e ele desmistifica realmente, pelo menos o que esse humilde pensante aqui tinha como conceito de sexo, não o sexo vulgar, não estou falando jamais em sexo vulgar, prostituição, não é nesse sentido. Era o sexo, e aqui uma das frases que me chamaram a atenção nesse capítulo é a sede, quando nós estávamos estudando, teve gente que falou a sede do sexo. Olha só como o nosso consciente, né, está, digamos assim, condicionado ao prazer do sexo. E não é isso, mas é a sede do sexo sem acento. Não se acha no corpo grosseiro, mas na alma em sua sublime organização. Isso bate com a frase que nós acabamos de ler, que o corpo produz o corpo, que é herdeiro de muitos caracteres ancestrais da família, parará, parará, mas o espírito produz o caráter. Olha a prova de que a sede do sexo está na alma. Então não é mera reprodução, não é verdade? Então não deixe de ler esse A gente vai ver que capítulo também 11. está no corpo, né? Está na alma, Oi? mas também está no corpo, porque existe uma energia sexual que faz Não, do parte ponto, do da ponto de matéria. vista fisiológico, sim, a Sim, genitalidade, etc, genitália, etc. Mas lembremos aí como é que é, não sei se tem a ver com esse assunto, né? Como é que é? O Pepeu Gomes, sou um homem masculino, mas não sei o que fere o meu lado feminino. Ele uhum, vem confirmar mais um conceito assim que fala, né, que o espírito traz características femininas uhum, ou masculinas e a hora que ele reencarna, eu acho que é o que vai definir. Mas quando uhum, fala assédio aí, Vanessa, é no sentido de importância, né? Que não está no corpo, ela está sim, na alma. sim, Bom, exatamente. vamos lá. Não está no órgão, né? Não está Isso, no órgão sexual. exatamente, exatamente. Mas esses dias eu estava ouvindo uma live do Haroldo também, e depois do Jorge da Rata, as pessoas que eu acompanho, né, que são conhecedores do Espiritismo e divulgam o Espiritismo e as teorias, a filosofia, enfim, tudo que o Allan Kardec, o trabalho do Allan Kardec, entre outros. Aí ele estava falando, nessa parte aqui, eu acho que a gente, como que a gente vem, né? Que é muito importante, essa concepção, que quando há concepção, essa concepção, o espírito tem que estar ali presente, né? Que é o perispírito que vai moldando aquele corpo, vai moldando as células, né? Vai pela mitose, meiose, vai, aquelas pequenas células e vai surgindo o ser. Quando não há, esse espírito, na verdade, não há formação de corpo. Tem o nome até de mola, né? Que a mulher às vezes pensa que está grávida, gera ali aquela massa, é simplesmente uma massa. Então, não houve essa inteligência nessa distribuição, nessa formação, né, desse corpo. E isso eu achei muito interessante, que eu acho que tenho que aprender muito mais. Em questão também dessa concepção, e que o espírito está ali. Ele poderia ter sido, em uma outra vida passada, um espírito feminino, né, do gênero feminino, e nessa vida ele nasce com o gênero masculino, mas a identidade dele é feminina. Então, se é assistida ou não é assistida, que foi programado, não, ele vai ser homem porque ele tem uma missão para fazer, batalhar, ser rei, enfim, uma coisa lá. Mas, se nessa vida, como diz, né, ele começa a participar do contexto, porque ele vem com aquela programação, mas no decorrer da vida, pelo que eu aprendi, há um apagamento. Então, às vezes, aflora essa identidade dele, né? Então, essa parte aqui, ela é linda, mas é bem complexa. É muito complexo a gente discutir, né? Fecundação, concepção, né? Hoje mesmo, né?
e dos espíritos, né? Porque a gente acredita que a vida a partir da concepção, mas quando houve essa concepção em tubos, né? Que tem tantos fetos aí congelados, como que fica esse espírito? Como que fica esse perispírito nesses fetos, né? Então, são questões que lá no passado, na época que foi discutido isso, não havia, né? Uhum. Então, hoje, eu acredito que nós temos discussões novas, nós temos, né, que não que, assim, existe um absolutismo em tudo, né? Porque, igual eu tô falando, né, o universo, ele não é parado, ele é em constante mudança. E eu acho que nós também, É, né? né? E Então, outra, né? Depois eu vou até apresentar para vocês, na hora que entrar no assunto, de 2010 para cá, as obras, né, que falam sobre a homossexualidade, obras espíritas, né, romances espíritas, romances mediúnicos, que falam sobre a homossexualidade, sobre a transexualidade, né, sobre a questão de gênero, de mudança. Então, tudo isso é muito atual. Na década de 60, 70, no momento em que esses livros vieram, né, para nós, era outro mundo, era uma outra realidade. Então, as coisas, é bem isso que a Joelma falou, houve e sempre vai haver mudanças, né? E aí, por isso que surgem novas obras, trazendo novos fundamentos, né? Que vale a pena ler. Então, depois eu apresento aqui para vocês, quem tiver interesse, para se atualizar e ver como é que a comunidade espírita, que não é unânime, que diverge, porque diverge mesmo, vê essa questão, né? De uma forma mais moderna ou de uma forma mais retrógrada, tá? É um tema polêmico, muito polêmico. Quem pode ler O Prazer e a Dor? o prazer e a dor. A satisfação ou a insatisfação do ser humano está intimamente ligada com as sensações de prazer e de dor. Estas sensações passam por nosso cérebro, são registradas e levadas ao nosso espírito. Elas, porém, são temporárias e sua duração se, rela- se relaciona com essa causa. A natureza dessas sensações faz com que o espírito busque as que dão satisfação e se afaste ou suprima aquelas desagradáveis. Os sentidos são os canais das sensações. Belas paisagens, em tonalidades e intensidade luminosa adequada, causam prazer. Sons melodiosos, em volumes sonoros bem equilibrados, também são prazerosos. Com os outros sentidos, igualmente. Assim, uma boa comida, um bom perfume. O tato sem satisfação, com as superfícies macias e ondulações suaves, o contrário, nos causa insatisfação, chegando ao extremo através da dor. Os sentidos também são canais que despertam a sensualidade. Ela se faz através da visão, audição, olfato e principalmente o tato. Neste último, se destacam regiões do corpo onde elas são mais acentuadas. A libido, energia sexual de caráter psíquico, impulsiona o indivíduo para a realização criativa e produtiva. Quando se expressa com moderação, sendo natural decorrência ancestral do instinto, por cuja faixa o ser transitou durante largo período e cujas marcas permanecem dominantes. Freud definiu o objetivo do impulso sexual como procura de prazer, em se tratando das experiências primárias do espírito no mundo físico. Entretanto, é indispensável dilatar a definição para arredá-la do campo erótico em que foi circunscrita. O sexo é a energia criadora do amor,
sendo este o mantenedor da estabilidade em todo o universo. A alma, em se aperfeiçoando, busca sempre prazeres mais nobres. A leitura da Joelma aí, Vanessa, ela corrobora um pouco aquela tese. A sede não está no corpo, mas está na alma. Uhum. O Sim. impulso sexual vem da alma em busca de regar uma flor é um impulso sexual. Não é só o virar os Isso. olhos corpo com corpo que vai ser impulso sexual. Vem da É, alma. quando ele fala da libido, né? Que a Exato. libido é esse psiquismo, né? Que está na nossa mente, ou seja, está no nosso espírito. E ele não está relacionado necessariamente ao sexo. Ele está relacionado, também está, mas ele está relacionado a um impulso, à Perfeito. vida, né? A É. algo que nos impulsiona. Então, você Daqui a tem. É a mesma coisa falar, tem tesão por fazer o que eu faço no meu trabalho, por estudar filosofia, né? É um impulso, é o que te anima, o que te dá, né, vida, Daqui a né? pouco vem uma frase que pode confirmar isso que eu vou tentar falar aqui, é que o sexo tem que ser uma consequência do amor. E eu creio que não há. É lógico que existe, às vezes, uma atração sexual, e o livro fala aqui, o capítulo, que pode migrar depois para um amor, vamos dizer assim, mas em tese, o sexo vem da sede do psiquismo, da alma, né, para o corpo. Essa é a sequência. Uhum. Então, É, aí mas vai ele falar fala daqui a também pouco. que, e conforme nós vamos evoluindo, essa necessidade, né, do sexo, né, da reprodução, do prazer, isso vai se transformando, né? Então, conforme o espírito vai evoluindo, não precisa mais, porque a satisfação está em outro ponto, né? Exatamente. Não mais no desejo, no prazer. Nós somos humanos que precisamos de prazer na comida, né? No descanso, no sexo. Então, nós ainda estamos nessa evolução, né? Mas nosso ser vai chegar lá, né? São os Eu prazeres penso, A vida pode falar. mundana, né? Eu penso que quando ele coloca aqui, a gente, como está em evolução, a gente ainda age, ser humano, né? A gente ainda age muito pelo instinto, né? O homem é mais racional, para ele é fundamental o ato em si. A mulher, não vou falar que ela é mais evoluída, mas a mulher ela já é mais sentimental, né? Ela não visa o ato em si, ela visa o contexto, né? Do antes, do depois. E na verdade, nós não pensamos, né? A gente age como os animais, muitas vezes, né? Porque a maior troca de energia entre nós é a relação sexual. Não existe troca de energia maior. Então, a gente não pensa nessa energia. Então, quando a gente frequenta um lugar que ele ali tem muita energia trocada, qual a energia que permaneceu ali? Qual a energia que você está levando para casa? Né? Se você é uma mulher, que você tem vários parceiros, cada parceiro que você fica, você deixa energia e leva energia. Quantas, qual energia que a gente está levando ou a gente está trazendo? E isso, né, você pode ler, procurar sobre esse contexto, é muito bacana. Então, é isso que você falou, né? Então, é prazer por prazer, mas a gente não pensa nas consequências disso, né? Então, se você tem um relacionamento, você tem suas dificuldades e tanto transtorno, aí você tem o seu parceiro fixo, né? Você é casado e tal. Aí chega na hora de dormir. Ai, vamos fazer, né? Vamos ter uma relação. Mas que energia está sendo trocada naquele momento? Qual a energia que foi trocada o tempo todo? Qual a energia que trocou, né? Porque tem que ser prazeroso. Como você vai fazer uma viagem, olha o prazer que dá para você fazer uma viagem. Você falou de comida, aquele negócio. Então, tudo gera uma energia. E a maior energia que nós trocamos entre nós é a energia sexual. E o que nós estamos fazendo com isso?
né? E aqui ele, né, fala, né, que a gente está evoluindo, né? Que a alma em aperfeiçoamento busca sempre os prazeres mais nobres. Então, o que que é um prazer nobre, né? Então, acho que a gente, eu acho que estar aqui discutindo isso já é uma evolução, muito, né? Se nós formos ver na época que foi escrito esses livros aqui, provavelmente ninguém discutia, né? Nossa, era coisa de outro mundo discutir isso que nós estamos falando aqui agora, né? E É, descobrir que tudo gera, tudo é energia. Hoje a gente tem uma compreensão maior de energia e que o ato sexual, né, gera não só uma concepção de um ser, mas a gente imagina que coisa mais linda. É lindo. Você vê duas pessoas, daqui a pouco tem um serzinho, né? Hoje eu fico namorando a minha netinha, a perfeição que ela é, né? Então saiu de dois seres humanos, aquela perfeição. A gente não pensa nisso, nós somos uma perfeição, né? Nós somos uma centelha divina. O que que nós estamos fazendo com tudo isso, né? Então eu estou uhum. achando assim muito gostoso a gente discutir isso, né? E a gente E a procurar gente vai realmente chegando evoluir. nesse É, ponto aí que você está falando, né? De como a gente enxerga, né, o sexo, qual é a visão espírita, né, O sobre o tempo, sexo, né? E que tem a ver com o que você está falando, né? Não é o sexo pelo sexo, né? Não é o sexo casual, né? Que é o sexo com um propósito altruísta, né? Um propósito amoroso. Então, com equilíbrio, com troca, com generosidade, com tudo que permeia aquilo que a gente entende como bem, como válido, né? Pode falar, Iraí. quando você fala dessa frase, o sexo casual, a Joelma coloca aí muito bem essa questão de troca de energias, né? De, inclusive, mesclar energias psíquicas da alma com aquilo que o corpo permite, né? Com, assim, uma fusão de energias. Só que o tempo nos dá uma certa sabedoria de do emprego de todas as características numa relação sexual. Eu me lembro de um ditado que diz o seguinte: deitar com uma pessoa é fácil, difícil é levantar com ela. Então, se não houver todo esse envolvimento de energia, essa coisa, essa troca de alma, haja cigarro, né? Um uísque antes e 50 maços de cigarro depois. Não, e é muito bom para nós mulheres ouvirmos isso dos homens, porque muitas vezes a gente tem uma visão errada, né, de que o homem ele busca o sexo pelo sexo, A né? Joelma cometeu esse Que erro aí, ela precisa essa é a levar um visão puxão de orelha. masculina, né? Que isso é o que predomina. É. Mas se a gente for ouvir os homens, não é tem assim, exceções. porque o homem também busca a realização não só pelo sexo, mas também pelo amor, por um romantismo, Sim. né? É que às vezes a vida em casal não dá certo mesmo, por outros motivos, porque nós somos imperfeitos. Mas não que isso seja uma verdade, né? Que o homem seja mais frio ou menos Bem, sentimental, né? Às vezes eles bem são até mais advogado. do que nós e a gente nem sabe, né? Advogou para nós aí. Muito obrigado. Pode falar, Rodrigo. Então, dentro disso que a Joelma falou, né, que o ato sexual é a maior troca de energia entre dois seres, né? A Anete Guimarães, que todo mundo acho que conhece, ela tem uma live onde ela fala sobre sexo, né? E ela diz o seguinte, que o ato sexual é uma descarga de adrenalina violenta que a gente sofre, é exponencial. Então, a gente precisaria ter, né, algo que combatesse essa adrenalina, né, o hormônio contrário. E isso é o amor que faz. O amor provoca dopamina, serotonina, que ameniza o efeito da adrenalina. Porque se não tiver amor no ato sexual, é só adrenalina, ela fala. Isso aí acaba fazendo mal para o ser humano.
né? Muita adrenalina faz mal, né? Pro E a corpo. adrenalina vicia, né? Isso, exatamente, ela vicia. Então, por isso que precisa ter o amor, né, no sexo para combater o efeito da adrenalina. Nossa, que legal isso. Ah, maravilhosa a sua contribuição, porque é a visão científica, Então, é né? científico. É a visão científica, coisa que o Kardec já falava, os espíritos falaram, e a gente já entende com a visão espírita, agora você tem a visão científica corroborando, né? Maravilha, maravilha. Podemos ir adiante, então, gente, para que vai Hum. esquentar ainda mais. Quem pode ler a finalidade reprodutiva? Eu posso ler. 15.4, a finalidade reprodutiva. O sexo é lei de atração proveniente da lei de reprodução que atua para a formação de todos os seres da natureza. Dessa lei de atração resultam as energias sexuais, a libido e a energia sexual reprodutora. A libido atua no sistema mental e determina a vontade ou a necessidade psíquica de reprodução sexual. A energia sexual reprodutora atua diretamente no corpo físico e determina a ação fisiológica da sexualidade, quase sempre sob o impulso da libido. As energias sexuais causam e sofrem as reações dos componentes mentais e fisiológicos do ser humano. O ser humano possui zonas psíquicas da sexualidade a expressar-se no corpo espiritual e, consequentemente, no corpo físico. A energia natural do sexo, inerente à própria vida, gera cargas magnéticas em todos os seres pela função criadora de que se reveste, cargas que se caracterizam com potenciais nítidos de atração no sistema psíquico de cada um e que, em se acumulando, invadem todos os campos sensíveis da alma, como que a lhe obliterar os mecanismos outros de ação, qual se estivéssemos diante de usina reclamando controle adequado. A natureza encontra como incentivo à reprodução o prazer despertado na união íntima dos seres. Se essa união não fosse prazerosa, traria como consequência imediata o desestímulo à reprodução. A perpetuação da espécie estaria comprometida com a indiferença sexual. Pretende-se, com essa lembrança, mostrar o saber da providência ao vincular o prazer com o ato reprodutivo. Então, sai completamente fora daquela visão de que o sexo é só para reprodução, de que é pecado você ter prazer, né? Porque na Idade Média, a igreja falava que é pecado, que você não pode ter prazer. Então, vem Kardec e fala, não, você, né? Kardec ou a visão espírita mesmo, mais atual, prazer faz parte da vida, né? E Então, você vê Jesus que falou, né, Vanessa? vai Jesus crescendo, falou, vai. crescei-vos e multiplicai-vos. Ele não falaria isso à toa se não pudesse ter a Uhum, ver a junção homem e mulher, né? uhum. E aqui, não sei se vocês notaram que aqui o segundo parágrafo, o ser humano possui zonas psíquicas da sexualidade a expressar-se no corpo. Aqui no meio desse parágrafo, ele fala que justamente vai ao encontro do que o Vanderlei falou, que essa questão psíquica da libido, né, desse ato, dessa energia sexual, se ela não for controlada, né, se ela não for obliterada, né, que ele fala, ou seja, de alguma forma diminuída, isso vai causar um mal, na verdade, não um bem. Então, é a visão científica afirmando, né, ou
deixando bem claro isso, né? Corroborando com o que a visão espírita traz para nós, né? Vanessa, e me permita uma inclusão aí, uma experiência. Quando eu era jovem, que eu fui ler a bula do Viagra, sinceramente, a bula do Viagra, que passou a tadalafila, que é o princípio ativo, quando eu li na bula que não adiantaria tomar esse efeito, a tadalafila, sem haver um envolvimento amoroso, não faria efeito, que é mais prova de que há uma junção, né, da adrenalina com o amor. Isso Exato. daí para um homem que não investe só no sexo por sexo e lê isso, ele fica feliz, porque não existe, digamos, efeito de tadalafila se não houver envolvimento Envolvimento. carinhoso, a não ser aquilo que o Vanderlei defendeu. Vai ter efeito, sim, mas depois você está esgotado, com dor muscular, você não vê a hora da companheira ou vice-versa, ela não vê a hora do companheiro vazar de onde ela está, não quer ver, né? Então é isso que prova esse conceito de que o sexo não é reprodutivo somente, não é só por Hum, prazer físico, ele é É, intrínseco no prazer da alma, né? Isso aí foi lindo ler isso, viu? Num maravilhoso, passado remoto. maravilhoso. Mas cá entre nós, essa discussão, isso tudo, né, é tão interessante, né, que o Kardec trouxe isso, hoje a ciência coloca e tal, mas isso aqui é tão recente. A gente discutir sexo com amor, sexo, o que é importante ter prazer, que a libido é importante, né, quando Freud colocou, porque a igreja, ela nos castrou totalmente, né? E então sempre para o homem o sexo foi uma coisa mais prazerosa e uma coisa mais necessária, né? Ah, não, o homem necessita de sexo, a mulher não. Então a mulher sempre foi muito castrada. Hoje ainda, eu acho que nós ainda temos em nós muito restígio desse período, né? E não é Oh, longe, gente. Por exemplo, a minha avó, ela casou com meu avô porque era um casamento arranjado. Ela não, na verdade, eu acho que quando a gente conversava, depois de um tempo, era coisa mais difícil, não falava assim sexo, era pecado. E ela falava, uma vez ela falou assim, que era igual os bichos no pasto, igual o boi com a vaca no pasto, né? Falando para nós, brincando com ela assim. Então, é, isso é muito recente, a gente é, discutir, né, essa troca de energia, essa coisa bacana, que é importante ter prazer, que o prazer faz com que as pessoas se achegam, e as pessoas se achegando, existe, né, a possibilidade de uma procriação. Então, tudo isso que a gente está falando, então, porque foi criado assim, nós fomos criados, só que nós fomos muito castrados, principalmente nós mulheres, né? Joelma, Hoje e nós aí temos entra a nossa necessidade aí de instruir os nossos filhos, né? Justamente nesse sentido. muito, muito, porque isso é muito Claro. recente, gente. Né? Por exemplo, o Iraí está falando aí quando ele leu a bula, que vem com, né, vem falando da importância do sentimento e tal. Mas, por exemplo, a bula, né, o Viagra foi criado para quem? Para homem, né? É, Então, não vamos entrar nessa discussão que é certo ou é errado, mas o quanto é Mas Você, importante, né? você, Quanto nós já estamos que é brincando, evoluindo. mas foi criado para o homem porque vocês não precisam erguer nada, né? É Não, nada, mas a mas gente se a precisa gente Tô de ter só a libido, esperando, sim. né? Alguém Não vai é qualquer um é, falar. fácil, não é Vocês não. precisam erguer alguma coisa? Ah, não, Não, mas a já viu mulher Falar é também, macarrão? muito mais Já viu mas a fácil, né? mulher macarrão Vamos também cozido? combinar. não, precisa. Já essa, viu essa macarrão coisa da repressão da com água? mulher, inclusive as Ah, próprias mulheres É, ajudavam a isso, porque eu é, ouvi a mãe de amigo meu falando para os vizinhos: amarrem suas cabritas, porque meus bodes estão soltos. aí. mas vai. Cultural, né, A gente? Vanessa ficou É, vermelha, viu, Joel? Ai, ai, ai. Então, Mas não é de mas vergonha, não, é que eu tô me divertindo. É Eu verdade, ia comentar Vanessa? como é bom a gente hoje, como as coisas evoluíram, né, no grupo entre homens e mulheres, falarmos abertamente e darmos Legal. risada, né? Então isso é evolução, né? Graças a Deus. eu ia comentar uma coisa que, assim, tô evitando um pouco, porque acho que o tempo vai esgotar, a gente não vai chegar na metade dos assuntos aí, mas é Uhum. só colocar uma situação que eu acho que
esse capítulo ele falou um pouco disso, né, que vem do ser e tal, mas assim, vem porque deve vir. Mas quando a gente fala que a mulher antes não podia ter prazer e tal, o homem tinha obrigação de ter, né? O homem sempre tem que mostrar, meu Uhum. filho é homem, eu vou levar ele lá na No puteiro. zona para conhecer uma mulher e para se tornar homem. E tinha essa obrigação de mostrar sua Uhum. masculinidade para todo mundo. E se o moleque demorasse muito para ter sua primeira relação, ou primeira namorada, né? Ou se tivesse só uma, ou só duas, ou só 20, né? Que moleque é esse? É fracote. Então, assim, eu acho que o homem não usufruiu adequadamente também dessa dita liberdade, porque o homem ele acabou se animalizando, né? Se É o verdade. amor, para fazer sentido, se essa energia para ter uma troca, ela precisa do amor tá ligado, e esse é o desejo, é o objetivo, É né? verdade. A parte animal que foi colocada para auxiliar a reprodução e tal, ela dominou o homem por muito tempo. É muito recente a consciência masculina de que o sexo não é só animal. Isso. O sexo animal ainda é bom, né, fisicamente falando, né, porque você ainda tem esse sentimento, você tem e tem prazer com isso. Dá para ter prazer no sexo casual? Dá para ter prazer físico. Na mulher também, né? Ela tem prazer sexual com o sexo casual, claro que tem, né? Se ela for bem resolvida nessa questão, não tivesse esses traumas, esses tabus, né? E se ela achar que é só físico, mas a gente entende já que ter só o prazer físico é pouco, né? Esse prazer fixo, ele pode levar a uma reprodução não desejada, que já é mais um problema, já que ele tinha essa função que era para atrair o macho e a fêmea e ter a reprodução, mas o prazer não pode ser mais forte, ou o instinto do prazer não pode ser mais forte do que A o essência, né? sentimento de relação, de amor e de ter alguma coisa ali naquela Uhum. relação, né? Então é isso, acho que todo mundo perdeu, e a É gente está verdade. aprendendo e chegando nesse ponto aí. Não, e a Legal. questão também das igrejas que colocam o sexo como tabu, principalmente as igrejas cristãs, você vê a falta de uma educação sexual, de informação, leva a um monte de casos de gravidez não planejada, Doenças, praticamente de crianças, e aí para não levar isso adiante, as pessoas começam a querer fazer a abortar, e aí joga a responsabilidade para cima do Estado, que tem que proibir o aborto, porque eles não tiveram a capacidade de educar as crianças de uma forma correta para elas saberem como, se for necessário fazer. Porque você fala em fazer educação sexual, eles acham que você está incentivando ao sexo. Não, você está instruindo para não haver problema, que a gente foi sempre, todo mundo, de certa forma, tanto o homem como principalmente a mulher, mas o homem também, com essa coisa de ter que mostrar que é homem, o homem passou a ver a mulher simplesmente como um pedaço de carne, e a mulher ficou retraída, sem saber o que fazer, porque ela não podia fazer nada, mas tinha os desejos. E isso você não tem como controlar. Na adolescência, que os hormônios estão lá em cima, você não. Você tem que se controlar, e aí? Ninguém te diz como é que tu faz para se controlar, como é que tu vai fazer para não ter problema, não ter uma é, doença, ninguém fala. é educação, né? É. Hoje está na nossa mão isso. Muito bom, gente. Maravilha. Agora vem o despertar altruístico, que vai entrar bem nisso que a gente está falando, né? Do amor. Quem pode ler? Eu posso ler. Obrigada. No mundo hominal, o prazer da união íntima reserva outras funções além da reprodutiva. Primeiramente, o prazer em si. Este, entretanto, é efêmero e tem curta duração.
Depois da maternidade, a sexualidade é outro fator de altruísmo. O que se pretende dizer com isso é que ações de caráter interativo entre os seres são despertadas por esses processos psíquicos. Para que essa vida de relação seja sadia, é importante a inibição dos processos egoísticos e de orgulho. Existe muita ignorância acerca da missão divina do sexo. A paternidade e a maternidade terrestres são sagradas. A faculdade criadora é também divindade no homem. O útero materno é a porta bendita para a redenção dos seres, o que não será possível sem o concurso das forças criadoras associadas do homem e da mulher. As leis naturais são sábias no sentido de proporcionarem ao homem a vida de relação. As formas físicas descendem das uniões físicas. As construções espirituais procedem das uniões espirituais. A obra do universo é filha de Deus. O sexo, portanto, como qualidade positiva ou passiva dos princípios e dos seres, é a manifestação cósmica em todos os círculos evolutivos, até que venhamos a atingir o campo da harmonia perfeita, onde essas qualidades se equilibram no seio da divindade. Alguém quer comentar? Só a frase que a Tati leu aí, né, que a obra do universo é filha de Deus, ela mais uma vez falou do tema da aula de hoje, né? Nada é por acaso, é obra de Deus. É. E como o sexo, ele antecede, ele é causa, né, desse altruísmo, né, dessa É consequência, né, É possibilidade. causa ou consequência? O Ele é sexo é causa causa ou dessa consequência do altruísmo? possibilidade de você trazer ao mundo, né, que ele fala do útero materno, né, de você trazer ao Que é mundo a porta, né? um ser que vai muitas vezes, que é o caso do Segismundo, né, que vai muitas Eu, vezes se redimir. Então, quer dizer, através do sexo, você possibilita a reprodução, você possibilita a redenção, né, para que você outros seres venham e possam evoluir. Mas você me permita discordar de você com muita humildade, que, na minha opinião, o sexo não é a causa do altruísmo. É o inverso, na minha opinião. O sexo é a consequência do altruísmo. Não, nós derrubamos toda a tese de que a sede do sexo vem da alma, o psíquico vem da alma, aí ele vem, é lógico que eventualmente a pessoa vê um silicone no bumbum de uma mulher, ele vai ter um tesão ali está um sexo barato, mas a essência do sexo que vai levar à reprodução vem, na minha opinião, o sexo é a A causa, alma. aliás, desculpa, é a É a consequência consequência. e não a causa, na minha opinião. Mas eu acho que mesmo esse texto agora e o rumo da conversa, a gente sempre está deixando o sexo, o prazer físico, como algo menor, Exato. ruim, e o sexo para a reprodução como a questão divina. E assim, já foi dito na outra aula e nos textos e tal, a energia sexual tem essa função e essa possibilidade criadora. Só que não é só criadora para trazer outro ser para o plano encarnado, né? Eu entendo que a relação sexual sadia, ela cria um vínculo maior entre dois seres, né? Sim, Então sim. ela cria uma comunhão e a Uhum. energia que sai dessa relação ela impulsiona aquele casal, aquela família, aquelas pessoas, né, quando positivamente envolvidas, para algo melhor, para algo mais positivo, para uma relação de mais harmonia, né? Independente de gerar prole. Porque, né, se for Vai, assim, o que faz um casal que se casa e não tem filhos, que ou por opção ou por impossibilidade mesmo, tantos vai. casais que querem ter e eles vão extinguir essa energia da relação Sim. deles, né?
Não é Uhum, por aí, né? Não tem só a questão Não, física, né? Tem outro uhum. propósito, né? concordo plenamente. Eu queria discordar de uma parte do argumento do Divanir, quando ele diz que não é só nessa energia criadora, parece que ele disse no sentido de formação de prole, de filhos. E, a meu ver, essa energia citada, inclusive por Freud, essa energia criadora, não é no sentido de filho apenas, é no sentido de pintar, de ouvir uma música. A sexualidade é uma energia criadora no sentido de admirar uma flor, sabe? Um passeio, isto é energia criadora que vem inclusive da libido psíquica. Não é o criadora no sentido aí reprodutor, Isso. reproduzindo uma família. Nesse não é só. Exatamente isso, mas Ele fala é isso que exatamente eu isso. falei. Só que tem a questão do ato sexual, né? Do jeito que a gente está falando, a gente pega essa energia e admira a flor, e pinta, e borda, e costura, e faz o que quiser. Mas agora, e o ato sexual tem que ter objetivo, né? Não, não, né? E é isso que falta falar claramente aqui, ó, né? É isso que está me Uhum. incomodando um pouco, né? Né? E quando a gente fala da energia criadora, é sempre para atividades fora do ato, né? E o E não ato, ele tem que pode ser uma força criadora no ato em si, sem criar um sim, outro ser. Sem ter filho, lógico. Isso. sim. E também com todas as Mesmo os estudos. consequências que estão relacionadas ao ato, né? Quer ele seja motivado pelo amor, quer ele seja motivado apenas pelo prazer, há consequências. A gente já falou disso aqui, né? E também, ok, né? Cada um sabe o que é melhor para si, mas que não está necessariamente. O sexo não existe só necessariamente para fundamentar o amor, né? Mas ele existe, independentemente do amor. E aí nós corremos um sério risco. Não sei se vocês concordam comigo, se a gente for analisar o índice de natalidade, parece que a humanidade, vejam países aí como a China, estão reduzindo o índice de natalidade. Nós podemos inverter a equação. Aquilo que às vezes para o qual o sexo foi criado, entre as causas, os objetivos, a reprodução, pode chegar num momento tão egoísta que o casal, aí, Joelma, que você falou do netinho, podemos chegar num momento egoísta tão alto que o casal não vai querer ter filho, voltado para o egocentrismo do prazer extra família. Esse que é o perigo, haja vista as separações. Então, essa questão do sexo sagrado, evangélico, reprodutor para a formação de família, isso pode cair por terra dependendo da evolução do mundo, do egoísmo do ser humano. Tem gente É, diminuindo o número de filhos pensando na vida a dois, passeios, parará, parará, sei lá. ele fala isso, né, no texto aqui, para que a relação seja sadia, é preciso inibir o egoísmo e o orgulho. Então, Talvez É. justamente por esse ponto, Iraí. Legal. Vamos lá, amor e sexo. É a música da Rita Lee, né? É, Posso? É do Vai lá, Arnaldo Manuel. Jabor, né? Que É a da Rita Arnaldo Lee Jabor? musicou. Ah, não É. sabia. vamos. vamos lá. 15.6. Amor e sexo. Sexo. Aquilo que tratamos até agora é o prazer da união íntima. Esta função traz outros sentimentos onde o amor é um deles. O amor, aqui tratado, tem um sentido mais sublime. É o que se chama doação. O sexo na existência humana pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja sexo. Novamente, o sexo ou busca do prazer, pelo contrário, pelo contato íntimo, despertando um sentimento de forte cunho altruístico. É claro que um estágio inicial existe a prevalência do desejo sexual somente. Olha lá. Em estágios posteriores, o amor vai prevalecendo em relação ao sexo. O momento atual
pelo qual passa nosso planeta é preocupante, pois os valores morais sofrem constantes ataques da cultura materialista que defende o amor livre, trazendo assim ideias falsas que fazem nossos jovens confundirem desejo sexual com amor. É necessário orientarmos nossos filhos de que sexo exige responsabilidade, esclarecê-los sobre as leis divinas de causa e efeito, estimular-lhes a pureza de intenções, dizer-lhes que atração sexual sem amor sincero é paixão passageira, iluminar-lhes o cérebro e o coração com luzes do Evangelho de Jesus, que preceitua que, quando prejudicamos alguém, estamos realmente ferindo nossa própria consciência. A educação, portanto, é a chave da renovação sexual, pois o caminho seguro da conduta sexual correta está na renovação dos valores morais através da nossa educação, visando, como nos ensina Emmanuel, não proibição, mas educação, não abstinência imposta, mas emprego digno, não indisciplina, mas controle, não impulso livre, mas responsabilidade. Vê Perfeito, que perfeito. a gente está antevendo, né, como a, a forma como ele fez, né, como ele colocou os temas dentro do capítulo, ele tem uma sequência que a gente está antevendo o que vai ser dito, né? É que No é próximo. lógica, né? É uma É coisa lógica, lógica. É, exato. Se a gente vai dando uns passinhos e você está vendo que a gente está seguindo. Tá. A gente está seguindo, exatamente, né? Tá. O raciocínio, né? Como ele é um raciocínio que parece que o próprio Krambeck, né? Com suas discussões filosóficas com outros alunos, enfim, né? Foi Essa leitura, montando. essa leitura do Manuel corrobora, né, de que realmente o sexo é consequência e não causa. Aqui a gente discutiu isso, né? O sexo pelo sexo e o sexo com amor, né? Como uma forma altruísta, né? Uma forma de doação, de troca, né? E o quanto é importante essa educação, né? Para que as pessoas não sofram. Eu acho que esse é o objetivo, porque se a gente sofre sem amor em tudo na vida, o que com o sexo seria diferente? Tudo que você faz, se você não puser amor, se você não puser, né, a sua intenção amorosa, o seu respeito, Sua por que o moral, sexo sua seria ética. diferente? Ética, moral, né? Eu acho que o sexo é tanto mais, né? Pela energia que ele contém, tanto mais. Tem que ser redobrado esse cuidado. Exatamente. É por isso que é perigosa essa frase do meio aí do Allan Kardec também, que eu acho que ela é datada e ela é, né, um pouco destoante, que é o momento atual pelo qual passa o nosso planeta é preocupante, pois os valores morais sofrem constantes ataques da cultura materialista. Parece um líder extremista religioso falando, né? Assim, tudo isso tem que estar envolvido, responsabilidade, né, carinho, tudo mais, mas o amor tem que ser livre. O amor Uhum. tem que ser livre, né? As desgraças que levaram a essa questão do amor livre desembestar para um monte de responsabilidades foi porque estava muito constrangido em todos, né? A, a, eu acho que está muito assim, já tivemos reprimido, né? talvez. Hã? Muito Reprimido, né? É reprimido, muito né? reprimido. A gente já teve, talvez, em alguns momentos, em algumas sociedades, uma relação mais saudável do amor, mas o tal do amor livre, que veio da década de 70 e tal, né? Ele veio depois de uma época de trevas, né? Em que a gente já falou aqui, da mulher extremamente submissa, incapaz de expressar qualquer desejo, e do homem totalmente inconsequente,
fazendo ele sim qualquer coisa e nenhuma do jeito que deveria ser. Então, o amor livre, ele esperava equilibrar as forças, talvez, Uhum. e, e as pessoas aprenderem, né? E tem que ser livre, né? É isso, tem que ser livre, sem dogmas, sem barreiras, com responsabilidade, com atenção às consequências de tudo que você faz, né? A gente tem que ver que ele é um homem fruto do seu tempo também, né? Que Sim, existe um contexto social, perfeito. Não, é só para né? discutir o texto assim como uma não verdade absoluta, né? Não O verdade Alan tem absoluta, um trabalho magnífico nesses textos e é e a isso, gente e a gente está acaba atualizando. entendendo a posição Aham. dele devido ao contexto em que ele Que se ele vivia na encontrava. época, sim, Ele vive, mas assim que como agora, Kardec também, isso. na sociedade parisiense da época em que, né, havia uma prevalência do homem, né, dos direitos do homem. Então, e estava havendo essa mudança, que chegou muito depois aqui, né? A mulher só foi votar aqui, acho que em 1900, depois de 1930. Até a década de 70 não se divorciava. Gente, década de Gente, na década 70. de 80 que mudou o Código Civil. Se o homem Então, casasse e a mulher não fosse virgem, ele podia devolver a mulher. Eram umas coisas assim a mulher, absurdas. se houvesse divórcio, né? É a história do Euclides da Cunha, que ele se divorcia da mulher e ele fica com os filhos. A própria Chiquinha Gonzaga, a mulher não ficava com os filhos, ela era banida da sociedade, a mulher divorciada. A gente está falando do final do século XIX, né? É, e uma coisa que foi muito constante no século XX até, e ainda acontece, a mulher casa tal, o cara faz filho e se manda e deixa para lá. Aí, antigamente, se falava que não soube prender o marido dentro de casa. Então, ainda colocava a mulher numa situação Exatamente. menor, né, de incapaz. A mulher era incapaz, né, até a década de 50, era considerada incapaz. Não, é engraçado, né? A mulher casava sem saber o que era sexo, como fazer sexo, e tinha que saber segurar o marido dentro de casa. É, então, Fazer sempre light. foi muito cruel, muito pesado, né, para o homem também, né, acho que havia um desequilíbrio. Quando há desequilíbrio, ambos sofrem, todos sofreram, né. Né? Uhum. Agora vai entrar nessa questão do sexo dos espíritos, né? Que é o início de tudo aqui, da introdução. Quer dizer, ele fez todo esse apanhado sobre a sexualidade, né? Isso porque a gente nem falou, eu até trouxe aqui, mas depois eu ponho no grupo, da questão atual de diversidade de gênero, mudança de gênero, né? Transexualidade, LGBT, TI. Então, a gente nem se aprofundou, nem dá, né? Nem dá, porque aí vai fugir muito. O sexo dos espíritos. Os espíritos têm sexo? Pergunta Kardec aos espíritos superiores. Não, como entendeis, pois os sexos dependem dos organismos. Ao admitirmos que os espíritos sejam criados um a um pela própria divindade e tendo sua duração infinita, descartamos o processo reprodutivo. Logo, mais à frente, em outra questão, Kardec pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher ou vice-versa? Sim, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. A consequência disto é que os espíritos apresentam características mais ou menos masculinas ou femininas. Kardec finaliza as questões dizendo: como devem progredir em tudo, cada sexo, assim como cada posição social, lhes oferece provas, deveres especiais e a ocasião de adquirir experiência. Aquele que encarnasse sempre como homem apenas saberia o que sabem os homens.
Então, isso está no livro dos espíritos, né? Ou seja, o espírito é o mesmo. Ora ele encarna homem, ora ele encarna mulher, para que ele também possa aprender e adquirir essa experiência, tanto como um espírito vivendo num corpo masculino, assim como vivendo num corpo feminino, né? Para que ele saiba essa diferença. Mas voltando, isso vai ser agora falado no próximo capítulo, o espírito já traz na essência a sua masculinidade e a sua feminilidade, essa polaridade, ou um ou outro. E isso vai crescendo também conforme o desenvolver do próprio espírito. Vanessa, e aí não estaria, talvez, sem também dar spoiler nesse assunto que você vai pôr no grupo, não estaria a causa dessa mudança de gênero? Vamos supor que, lembra que o Divanir levantou o problema, e aquelas reencarnações aleatórias, sem estar assistida? Não poderia ser que a pessoa, nós estamos aqui, ó, os espíritos apresentam características mais ou menos masculinas ou femininas. Suponhamos que um espírito venha encarnar e o corpo físico vai se adquirindo com características femininas, mas predominantemente aquele espírito tinha tendências masculinas. Não é aí que depois o ser começa a ficar insatisfeito naquele sexo que aparentemente ele tem, e ele quer mudar, parte para o homossexualismo, também não estaria talvez a essência aí? Entendo que sim, e também pode ser que ele traga a reminiscência, né, de uma encarnação passada, em que ele veio como homem, depois, numa outra encarnação, logo em seguida, ele vem como mulher, sabe, né, por N questões. Então, talvez seja uma reminiscência É uma também. possibilidade, mas aí a gente poderia descartar pelo fato de que a gente não lembra, né, de reencarnações anteriores, apesar de estar impregnado no perispírito, mas Uhum. assim, a gente não lembra, né? Intelectualmente, a gente não lembra do que foi no passado, então será que aí esse motivo não estaria descartado? Sei lá, mas beleza. Mas a gente também não tem condições de acessar o nosso espírito, né? A gente não tem essa condição. A não ser a gente não tem a condição de acessar essa polaridade. A gente ainda não tá preparado para isso. Essa polaridade masculina ou feminina, né? Então é o mesmo raciocínio, eu penso, né? Pode falar, Divani. Assim, essa parte do Livro dos Espíritos que fala, né, que como devem progredir em tudo, né, então cada sexo, cada posição social, cada experiência que a gente vem aqui é para aprender alguma coisa. Essa polarização, né, essa energia mais masculina ou mais feminina, eu entendo que ela é o espírito ao longo da sua evolução, ele vai tendo experiências de um jeito ou de outro, e algumas experiências fazem com que ele desenvolva certas características, outras vão fazer outras, né? E dependendo de como o espírito vai seguindo, ele acaba adquirindo mais, talvez, características positivas da energia feminina e menos Uhum. da masculina, e eventualmente mais da masculina e menos da feminina. Mas no longo prazo, né, no limite tendendo ao infinito, para os engenheiros lá, ele vai equilibrar essas duas. Ele vai equilibrar essas duas. Então, se um espírito ele reencarna com uma energia extremamente feminina e pouco masculina, ele está desequilibrado, na minha visão, né? Como também, ou extremamente masculina e pouco feminina. Porque o objetivo final é que nós consigamos adquirir todas as características, né? Tanto dessa polarização aí de energia, quanto as questões sociais e tal. Então, essa é uma situação transitória, né? Então, não dá, o espírito não tem sexo, como o livro dos espíritos fala, e essa energia que pode estar mais masculina ou mais feminina, ela tende, é por causa de uma ainda não evolução plena, né? Então, conforme a gente vai Isso vai. evoluindo, e de repente o espírito muito masculino, ele precisa encarnar uma hora.
Exatamente. Isso daí vai no, ser falado agora nos é, próximos 2 capítulos. no É feminino. exatamente isso. Porque é isso, né? Que Precisa é onde ele vai dessa, se ajustar, né? onde ele vai se ajustar e compreender, né? O que Mas é é a que polaridade. parece que às vezes as pessoas dessa conversa acabam achando, ah, não, então o espírito não tem sexo, mas ele tem uma energia masculina, então tem espírito que tem uma energia masculina e vai ficar masculino por um. Não vai, não vai. Se ele tá, é porque É. tá desequilibrado, né? Uhum. Tem alguma coisa que precisa ser resolvida aí, Eu não né? sei Porque a se gente tem que entendi adquirir direito, um mas pouco. a Oi? polaridade masculina ou feminina, que eu entendi, já nasce com o espírito. Sim. Não. Os espíritos Eu nascem entendi. iguais. Não. Ele já Nascer o traz na espírito, essência. na essência, os espíritos são idênticos, né? São idênticos. A nossa polarização ela vai acontecendo conforme as nossas experiências, mas Não, não nós foi nascemos. Não. O que diz aqui a gente já traz, o espírito é isso que eu Não. entendi. Aonde que já fala traz isso? Atrás. Aonde que diz isso? essa força feminina ou masculina. Não. Mas aonde traz isso no livro dos A gente espíritos? vai Não tem chegar isso. lá. Não tem no Não. livro Então, dos espíritos, por isso que eu logo no início eu falei, a questão é delicada, porque então. esse Então, por enquanto, não capítulo tomemos como verdade isso, porque primeiro a é gente precisa ver a fonte e ver como é que chegou nessa conclusão. esse capítulo está baseado, ele fala isso na São introdução Do Marcos, São livro Marcos. lá do do professor, livro de que eu não São sei. Marcos. Então, Então, é uma visão, gente. É uma Sim, visão, não é uma verdade. Assim como também não é uma verdade que os espíritos não têm sexo. essa é uma Assim, verdade trazida pelos espíritos, no livro dos espíritos. então, Nós, como espíritas kardecistas, acreditamos nessa verdade por enquanto. mas você concorda que também existem discussões intelectuais de kardecistas, de espíritas kardecistas que trazem visões antagônicas e diferentes? Não existe Sim, ok. uma norma fixa, E Não, que mas é, existe a certo? codificação básica, né? E a gente Ok, vai mas evoluindo a muita gente partir foge dela. da Sim, codificação básica. mas Existe aí uma é isso. evolução também de pensamento, Isso. Mas né? aí é Então a só gente pensamento, aí é o exercício filosófico e não a busca pela verdade, né? não, Divanir, mas veja, existem também inovações. O próprio Kardec traz isso. Se houver inovações Na baseadas ciência. na sim. ciência e tudo mais, Ciência primeiro. né? Isso Então, por mesmo. que não o estudo científico dessas inovações? Não E é. essas Precisamos saber inovações quem foi podem. professor São Marcos, né? E baseado em que ele trouxe Então, isso. É isso. Mas concordo, eu no futuro concordo com veremos. você, mas a gente não pode descartar Não, não também, vamos descartar. Eu só estou né? dizendo que neste momento, como nada foi apresentado que alicerçasse qualquer coisa diferente do Livro dos Espíritos, eu fico com o Livro dos Espíritos. Os Aham. espíritos não têm Não, sexo claro. e essa energia polarizada, né? É, Depois a gente vai se é convencer de por outra isso que coisa, na talvez. introdução ele fala que Olha, ele eu não também estou pensava entendendo assim, alguma que ele coisa aí. mudou. Eu tive que sair porque, da discussão. Eu não tô, Pode falar, eu mano, não tive que entendi. sair um instantinho, então não estou entendendo. O que o Divanir falou? Que está Não, no. é da questão do. É que eu coloquei que o espírito, Hum, né, que tem a energia mais masculina ou mais feminina, isso é uma questão transitória, porque o espírito, no longo do tempo, ele vai adquirindo as características que são mais a força feminina, a força masculina, para se tornar um sim. espírito equilibrado, evoluído, que não tem distinção alguma no futuro. E aí eu disse também que, além disso, do mesmo jeito que chegaremos todos iguais a um futuro que está no infinito, né, que está lá no. Então é difícil a gente imaginar. Lá no início, na centelha divina que se Não, o transformou que no que você falou primeiro com relação espírito, à começou codificação? com nada. O espírito começou todo simples e ignorante. O que eles estão trazendo é que, do estudo do professor São Marcos e de outros lugares, acredita-se que o espírito já nasça com uma polaridade masculina ou feminina. E isso eu não Hum, concordo. É esse ponto só. tá. Que é Uma uma tendência isso aí, polaridade né? de criação. mas com Hã? relação ao espírito ter O sexo, espírito simples, o espírito inicial, primeira encarnação sua como hum, hominal, você é homem, já por polaridade. Pode ser quando está estagiando Não o é que você é princípio homem, que foi utilizado. a essência é masculina. Existe uma diferença entre masculino e homem, e feminino e mulher. Sim, sim.
né? São Masculino e feminino, é isso que forças. eu A estou gente está falando, das falando. Ah, forças. tá. Tá. Isso. Vamos só concluir? Continuar mais 10 minutinhos? Pode ser? Para a gente finalizar? Quem pode ler? Eu Posso leio. ler? Ah, então Vai lê, então, pode Tati. começar. Eu já li. Pode ir, Tati. Pode ler. Vai lá, Tati. Masculinidade e feminilidade no ser. Evolução em dois mundos, página 141. Temos: a alma guarda a sua individualidade sexual intrínseca, a definir-se na feminilidade ou na masculinidade, conforme as características acentuadamente passivos ou claramente ativos que lhe sejam próprios. Refletindo nos termos passivo e ativo, melhor seria colocá-los na forma dual das atitudes. Citando alguns exemplos como características da masculinidade, coragem, ímpeto, liderança e atividade. E como exemplo de feminilidade, doçura, paciência, tenacidade, passividade. Essas características são complementares como as duas metades de um encaixe perfeito. O desenvolvimento dessas características não se faz por igual, e se destacam aquelas de maior representatividade masculina ou feminina. Esse processo, porém, é evolutivo. As questões 819 e 822 do Livro dos Espíritos são bastante esclarecedoras neste aspecto. Com que objetivo a mulher é mais fraca fisicamente do que o homem? Para assinalar suas funções diferenciadas e particulares. Ao homem cabe os trabalhos rudes, por ser mais forte, à mulher os trabalhos mais leves, e ambos devem se ajudar mutuamente nas provas da vida. Assim, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher? De direitos, sim, de funções, não. É preciso que cada um esteja no seu devido lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação marcha com a barbárie. Aqui, a primeira parte aqui do texto fala né, traduz esse entendimento que o Krambeck traz, né, ou seja, que a alma já traz essa característica, né, essa força masculina ou feminina, e que isso vai sendo gradativamente potencializado ou consagrado, enfim, com o passar do tempo, né, com o passar da evolução. Aí fala desse ativo e passivo, né? Então ele muda um pouco essa terminologia para falar que não é ativo e passivo, né? Que são características masculinas, né? E femininas. E que o espírito já traz isso. Quando ele chegar na evolução suprema dele, ele vai se apresentar dessa forma, com características predominantemente masculinas ou femininas, né? Então, só para deixar claro como é o pensamento aqui do Krambeck, que é um pensamento que destoa de boa parte do que se apregoou desde o início, né? Então, acho que vale a pena estudar, vale a pena a gente se aprofundar para chegar à conclusão, né, que a gente acha por bem. Vanessa, eu me atrevo a dizer aqui até que, atualmente, eu acho que, olhando essa questão, né, que ele coloca aqui, que o homem
liderança, ímpeto, coragem, a mulher é doçura, paciência, tenacidade, eu acho que pelo que nós estamos vivendo, esses papéis, eles estão muito misturados. Eu falo porque, particularmente, há 20 e poucos anos eu trabalho numa função, e eu acabei me tornando muito masculina nas minhas ações, nas minhas atitudes. E isso me Uhum, prejudica muito, uhum. pessoalmente falando. Então, assim, às Entendo. vezes onde eu deveria colocar uma atitude, eu estou colocando outra, mas não lá pelo meu interior, porque aquilo, eu, na maioria do meu tempo, na maior parte do meu tempo, eu preciso Você ser tem uma daquele atitude jeito masculina. para eu poder ir para frente. Só que nas Sim, relações pessoais, interpessoais, homem e mulher, isso não funciona. uhum. Então, É, assim, eu acho que é um dá uma conflito. mistura, é um conflito, assim, É que um baita conflito, né? é, E para os homens também, né? Uma atitude mais feminina, sim, o que que isso representa para os sim, homens? exato. Então, quer dizer, mas é natural que muitas vezes a gente tenha que, eu sou mulher, mas eu tenho que ter uma atitude masculina. Eu acho que isso faz parte, porque não tem a ver com o gênero, Não, tem a ver Com isso. com a energia, com a força. Então, é natural que isso aconteça, né? A gente só tem exatamente. que saber como dosar isso na nossa vida. Isso é difícil. É Muito difícil. desafiante. É desafiante. Pode falar, Ira. Esse depoimento da Tati que você reforçou veio assim ao encontro do que eu queria falar sobre a tese do Devanir, porque eu, eu li aqui, né? Kardec faz a seguinte pergunta: o espírito que animou o corpo de um homem pode, em uma nova existência, animar o de uma mulher e vice-versa? É aqui que entra o pulo do gato. Ele fala: a consequência disto é que os espíritos apresentam características mais masculinas ou mais femininas, Odivaneira. Então, você tem razão quando você diz realmente, de acordo com o livro dos espíritos, que o espírito não tem sexo. Pronto. Mas quando ele nunca encarnou, vamos dizer assim, na essência, que ele nasceu ignorante, ele vai para o campo de encarnação, a hora que ele encarna, ele vai encarnar em um homem ou numa mulher. Aí ele começa a ser um espírito carregando características masculinas ou femininas. É por isso. Isso. A É Tati deu transitório. Por isso que eu falei que é isso. transitório. Que não é da Peraí, essência, não é do nascedouro. Não, do nascedor não é, todos são neutros, na minha opinião. Antes de reencarnar lá na mônada, quando sai da mônada, todos somos ignorantes. Mas depois que adquire, a pessoa estreou, a pessoa encarnou, a própria Tati deu um exemplo aí. Então, quando o espírito da Tati, eu quero que demore pelo menos 100 anos, for reencarnar, ele vai levar, na minha opinião, uma característica masculina também mais predominante do que a feminina. Será que isso não fica? Não sei Então, se eu eu estou. acho que o peraí, livro, o eu Alan queria só. colocar uma coisa. Ah, Essa Pode falar. questão o espírito não tem sexo, não, ele tem. Não como nós entendemos. Está escrito aqui, questão Isso. 200. Estou com o livro do então, espírito aberto aqui. é isso que eu ia colocar. Não como nós entendemos, que eles têm O sexo, Alan, tem. o Alan no texto, o Alan no texto dele, ele acaba levando essa confusão. Quando eu falei aquela hora masculino, né, ou do homem, a gente está falando de energia masculina e feminina e realmente não tem sexo. Ó, mesmo o livro dos espíritos, porque assim, é uma coletânea de espíritos, tá? E os espíritos que comunicaram também tinham conhecimento até onde eles conseguiam ir, né? Porque são os que Sim. comunicaram aos médiuns da época. Mas na própria 822, que o Allan Kardec trouxe para o livro, ele suprimiu parte dela. E suprimiu uma parte importante, que ele fala assim, né? No meio do texto fala: todo privilégio a um ou outro concedido é contrário à justiça, está no livro, a emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização, sua escravidão marcha de par com a barbárie. Aí fala, ainda continua o espírito: os sexos, além disso, só existem na organização física. Livro dos Espíritos, questão 822. Visto que os espíritos podem encarnar num e outro, sob esse aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por consequente,
gozar dos mesmos direitos. Quando fala dessa questão da justiça, né? Mas ele Então, fala, o mas, espírito, que só existe o sexo na constituição física. então, Tá- mas nós sexo é estamos diferente confundindo. de energia masculina e Exato, nós feminina. Sim, estamos energia masculina confundindo e feminina sexo são partes que, biológico com que precisa da O evolução. Krambeck, ele não está falando do sexo, ele está é, falando de uma feminilidade, de uma é. masculinidade, O que Divanir, não olha tem a ver com Mas, só, não, sexo. mas vamos lá, então não vamos confundir. Uma mulher encarnada, ela pode ter uma polarização masculina. É pode, isso que a gente está falando. a Tati Isso. Exatamente. acabou E aí, de. Né? então, esta mulher com polarização masculina, ela vai seguir. Quem lê o texto ali, e é o que parece que ele está falando, as mulheres encarnadas, as pessoas, as mulheres do sexo feminino, encarnadas no sexo feminino, Com devem fazer características. funções X e Y, né? Parece que é isso que ele está trazendo. E não é Fica isso, um pouco confuso mesmo, entendeu? né? É isso, só Eu estou querendo concordo com esclarecer o você que ponto de vista. é, é, Mas o Alan, o que ele diz é que o espírito, a alma já traz, né, A alma é o intrínseca espírito essa encarnado, polaridade, essa, entende? O espírito já traz essa mas ele fala em dentro alma. dele. A alma é o espírito encarnado. Ele também dá uma misturada Então, nos ok. conceitos. não, Não ele, traz, do início não lá na traz. introdução, Dibani, lá na introdução, ele fala o seguinte, deixa bem claro que o livro do professor São Marcos será o balizador do nosso estudo, primeiramente. Ah, beleza. Ele fala o seguinte, até então, entendíamos o espírito como sendo um ente assexuado e sem Sim. características masculinas ou femininas. Até então. Então, ele está dizendo que Existe um psiquismo polarizado. isso, exatamente. Então, ele parte desse pressuposto que o espírito, ele apresenta um psiquismo masculino ou feminino, e que ele vai desenvolver isso no transcurso da sua evolução. Isso valoriza as encarnações. Se não fosse assim, os espíritos também sofrem progresso, recebem o progresso evolutivo. Então, eles vão assimilando essas características, porque eles não reencarnam em vários sexos, masculino ou feminino. Eles levam, na minha opinião, no perispírito, eles levam as características. É o progresso, é o equilíbrio. Por Eu isso. acho que o próximo capítulo vai esclarecer melhor isso. Então, vamos ao próximo. Quem pode ler? Posso ler? Vai, vamos lá. A finalidade evolutiva. Entendemos que os seres possuem as características citadas anteriormente em doses diferenciadas e a perfeição as exige em seu grau máximo. Numa determinada etapa da nossa escalada, temos essas características, Aí. em doses tais que acentuam mais o caráter feminilidade ou masculinidade do ser. As experiências vão se realizando de maneira a desenvolver o potencial de cada uma daquelas características. Portanto, à medida que esse desenvolvimento se processa, as diferenças vão se atenuando. Essa é a dialética do espírito no campo da sexualidade, que propicia experiências complementares até alcançar a síntese final na condição de angelitude mencionada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 35 e 36. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, quando a gente chegar a ser anjos, tudo isso se Vai por equaliza. terra. E não é tema para agora, mas uma coisa que eu interroguei aqui no meu estudo de hoje à tarde, essa palavra ressurreição, eu vou te falar, puxa, mas quebraram minha cara, fica a controvérsia entre tal religião, que se é ressurreição versus reencarnação. Agora aqui o Krambeck cita ressurreição, né? Que ele veio na remissão dos pecados, na ressurreição da carne. Eu não creio na ressurreição. Mas isso daí, Iraí, Iraí. foi Jesus que disse lá na época dele. Na época dele, ele não podia falar em reencarnação. Também é.
Não, da época dele também se entendia Vanessa, você está sem som. reencarnação e ressurreição como era praticamente a mesma coisa. Os budistas falam em renascimento, né? Nenhuma coisa nenhuma. Então, Mas cada tudo um bem. Mas tudo bem. escolhe. Mas será que Vanessa, será que o Divanir clareou mais aí esse capítulo? Não, não, só complicou. Não, Ele tá eu acho que o indignado, ele tá final ele está de indignado. acordo. É que no meio o Allan Kardec fez uma salada mista bem é, bagunçada, misturou frutas que não combinam aí no meio, entendeu? Então acho que vale uma reflexão depois de como ele Sim, escreveu, sim. numa É edição só. futura. Porque no Isso final daí. ele volta a estaca zero ali, né? E fala isso, que no final todos serão iguais. Ele não falou do início mais, mas a gente está assumindo. Esse livro, eu vou procurar esse livro, professor São Marcos. Já procurei aqui nos Ah, sites de PDF e não boa, achei, mas eu boa vou procurar sorte. esse livro se existe em algum Joga lugar. na Boa mão. leitura, porque eu vou te falar, viu? Oxe, vamos lá, É. difícil. Eu vou só concluir, pode ser? Rapidinho? Não devemos esquecer que o amor sexual deve ser entendido como o impulso da vida que conduz o homem às grandes realizações do amor divino, através da progressividade de sua espiritualização, no devotamento e no sacrifício. Ao invés da educação sexual pela satisfação dos instintos, é imprescindível que os homens eduquem sua alma para a compreensão sagrada do sexo. Os desregramentos sexuais têm sido a principal causa das ruínas morais, sociais e econômicas, através dos tempos e da história. A condição sexual de cada um reflete a condição afetiva e moral na qual se encontra momentaneamente. Quando o homem compreender e bem dirigir suas potencialidades sexuais, não haverá mais fome, enfermidades incuráveis, miséria, ganância, autoritarismo, incredulidade e indiferença diante das leis da natureza estabelecidas por Deus. Gente, só para dizer, esse é um capítulo polêmico em vários sentidos, né? Quando você fala em feminilidade, masculinidade, sexo dos espíritos, em função de mulher, função de homem. Então, cada subcapítulo traz uma polêmica, traz uma reflexão, né? E cabe a nós procurarmos entender melhor isso tudo e ficar em paz, né? Que acho que é o que importa. Ok? Aí, essa conclusão, onde fala que os desregramentos sexuais têm sido a principal causa das ruínas morais, sociais, econômicas, diz que essa quantidade, a incidência de câncer de próstata, de ovário, de útero, são consequências desses desregramentos sexuais do nosso pretérito. É, faz sentido, né? Por que que tem tanta gente deprimida, tentando suicídio? E por questões amorosas, né? Porque a gente não está se encontrando mais, a gente não está, o ser humano não está mais se encontrando, se amando, se respeitando, enfim. Ok? Quem faz o encerramento? Namastê. Hum, eu Eu, fazia, eu, eu Irene? me candidato, eu me candidato a fazer só lendo um texto daquele capítulo 11 que eu volto a recomendar. Sobretudo por essa advertência aí do Vanderlei, que ele falou que as causas do desregramento, eu até balancei aqui minha consciência, porque eu acabei, né, de ser diagnosticado com câncer de próstata, mas já resolvido, já curado, né? E estou zerado. E trabalhei minha consciência para ver se foi alguma coisa que eu fiz no passado ou no presente, mas não tem essa. Aí eu fui ler hoje uma sequência de causas de câncer que mais mata o homem. Realmente, a próstata está no item 1, mas aí vem depois pele, vem pulmão, etc, etc. Né? Mas é sobre isso que o Vanderlei falou, porque nós dois somos leitores assíduos do André Luiz, que eu vou, né,
usar esse momentinho aqui para ler o trechinho que eu abri aleatoriamente, que trata realmente desses desregramentos a que se referiu o amigo Vanderlei, e que lá no plano espiritual, as loucuras, a tese do capítulo é esse, que eu mais uma vez peço para vocês lerem, capítulo 11. O livro é No Mundo Maior. Lá as causas de loucura são provenientes do egoísmo que nós, seres humanos, trazemos com relação ao sexo. Tá? Então, diz aqui. Então, vamos mentalizando aqui nosso raciocínio sobre o tema de hoje, um tema maravilhoso, né? Fértil em discussões, em reflexões e tal. E diz aqui: a construção da felicidade real não depende do instinto satisfeito. A permuta de células sexuais entre os seres encarnados, garantindo a continuidade das formas físicas em processo evolucionário, é apenas um aspecto das multiformes permutas de amor. Importa reconhecer que o intercâmbio de forças simpáticas, de fluidos combinados, de vibrações sintonizadas entre almas que se amam, repetindo, entre almas que se amam, paira acima de qualquer exteriorização tangível de afeto, sustentando obras imperecíveis da vida e de luz nas ilimitadas esferas do universo. Isso são palavras, né, do palestrante do livro No Mundo Maior, André Luiz. Que seja um dia abençoado, uma noite abençoada de tanta reflexão. Amém. Essa é assim. Até mais, gente. Amém. Muito Boa obrigada. noite, até Boa segunda. noite, pessoal. Boa noite, Até a gente. Uma boa próxima. semana para vocês. Um beijo em Abraço, todos. obrigada.